tem abençoado muito e nos ajudado. Queridos, hoje eu vou falar sobre promessas. Hoje eu vou falar sobre as promessas de Deus para a nossa vida, para a minha vida. Pamela fez boa prova, minha filha. Amém. Em nome de Jesus. Vai passar. Que a gente não quer que Pamela volte mais para o Rio de Janeiro, não. Vai ficar aqui. Para sempre. Vai arrumar trabalho, casamento, tudo. Em nome de... A igreja diz o quê? Amém. Amém. É a carioca potiguar. Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quero falar sobre promessas. As promessas de Deus, elas podem passar pelo processo do tempo, mas Ele nunca volta atrás. Ele quem? Deus. Onde está o nosso coração enquanto esse tempo passa? Vamos ler aqui em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, obrigado por Tua palavra. Acrescenta, Pai, a Tua bênção sobre nós. Abre os olhos do nosso entendimento e que possamos receber do Senhor nessa noite uma porção especial daquilo que Tu desejas comunicar ao nosso coração. Então, todos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando em suas casas, recebam uma porção especial do Senhor através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, onde está o nosso coração enquanto o tempo se passa? O tempo, queridos, é nosso grande adversário, entre aspas, pois não temos ideia de quando as promessas de Deus irão se cumprir. Então podemos ter atitudes muito prejudiciais enquanto esperamos a promessa de Deus. Acho que todo mundo aqui, mesmo a irmã que é nova convertida, irmã Zalmira, eu lembro quando ela entregou a vida a Jesus, Deus trouxe uma palavra de salvação para a casa dela. Não sei se ela lembra, mas onde Deus falou que aquilo ia começar e atingir a família dela. Algumas lutas se levantaram na vida dela. Porque as lutas se levantam porque nós temos um adversário. O inimigo das nossas almas, o diabo, o capiroto, o que seja, o coisa ruim, Lúcifer, qualquer nome que tenham dado a ele. Satanás é inimigo de Deus, consecutivamente nossos inimigos. Mas nós temos alguém que é maior. Que o seu nome está acima de todo nome que se nomeia na terra, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome dele é Jesus. Este nome que tem poder para transformar, para curar, para libertar vidas cativas. Quando nós olhamos para Jesus, o impacto é colossal. Vejam bem, eu fui criado num berço evangélico, mas eu estava todos os dias sendo bombardeado pelas coisas do inimigo, na escola principalmente. Por quê? Porque a escola é o lugar onde pelo menos passamos uma parte do nosso dia de segunda a sexta. Mas você vê quanto o poder do evangelho é tão magnífico, tão poderoso, a ponto de você ser edificado estudando essa palavra uma vez na semana. Na escola bíblica dominical, como era meu tempo. No AME, numa reunião com os irmãos, num culto. Nossas crianças estão lá na salinha, recebendo palavra de Deus. É um plantio. O coração deles é uma terra, estão sendo lançadas sementes.
Chega um dia que é inevitável. Você já olhou na casa, na região onde você mora, todo mundo deve ver isso, principalmente nos dias de hoje, que as ruas, a maioria já estão calçadas, asfaltadas e etc. Você já deve ter visto uma árvore crescer no meio do concreto. Porque mesmo que venha coisas por cima, mesmo que venha o concreto da vida, as situações, as dificuldades, lá embaixo existe um solo e foi lançado semente. E se tem semente no solo, ela um dia vai germinar, vai crescer e vai dar fruto. Eu sou exemplo disso, bombardeado de todos os lados por tantas coisas, tantas situações, para que o Evangelho não fizesse parte da minha vida, para que mesmo que o Evangelho fizesse parte da minha vida, fosse uma hipocrisia. Já vi coisas terríveis no meio da igreja. Já vi homens de Deus se corromperem por causa de dinheiro, outros se corromper por causa da lascívia, do pecado, do desejo carnal e sexual. Já vi pessoas se perderem por causa da mentira, pelo prazer de mentir. E no meio de tudo isso, você ter uma escolha de permanecer em Deus, guardando o seu coração, mesmo que as dificuldades sejam grandes, mesmo que você queira chutar o pau da barraca por causa disso ou daquilo. Eu persisti, tive perseverança no Senhor. E não é glória, eu persisti porque Deus é misericordioso, irmãos. Porque Deus é bom. Não é porque eu sou bom. É porque eu estive já em cultos como esse, ouvindo essa palavra. Uma palavra como essa. E o conflito na mente, no coração, e querendo desistir do Evangelho, porque, irmãos, desistir do Evangelho parece ser muito fácil, porque todo mundo praticamente está fazendo coisas reprováveis diante de Deus. Está todo mundo, sabe, praticando coisas que Deus abomina. Tem tanta gente que recebeu graça, salvação, cuidado, milagre de Deus, e mesmo assim não consegue abrir mão. Eu me lembro, e isso serve de alerta, nesse ano de 2025 a gente vai... Deus me deu uma direção, eu não consegui fazer em 2024, mas vou fazer em 2025. A gente vai abrir aqui uma escola de negócios. Vai ser uma escola para treinar pessoas a empreender. Então, tudo que eu conheço, vou trazer alguns amigos também para estar falando nessa escola, para treinar pessoas para fluir na sua área de vocação, né? No seu empreendimento. Muita gente hoje é autônomo ou quer começar a trabalhar por conta própria, fazer uma renda extra, mas ela não sabe o caminho das pedras, é muito difícil. Então a gente vai fazer um compilado para poder treinar pessoas nisso. Mas uma vez na minha vida, eu caí numa cilada do inimigo por causa da cobiça do coração. Muitas vezes, irmãos, as pessoas começam bem. Elas começam da maneira certa. Elas começam da maneira correta. O problema é o meio e a continuidade. A gente pode se perder. E eu lembro que nessa empresa que eu comecei, com 23 anos, recursos foram chegando às nossas mãos, e eu não tinha muita experiência, e fui me abestalhando, achando que estava rico, estava tendo era muita dívida, muito problema. Então traz aquela falsa sensação, colegas, pessoas que você vai conhecendo da sociedade, de empresas e etc e tal. Não sei se vocês sabem, mas a maioria das empresas que ganha prêmio é porque elas pagam para ter o prêmio. Não ganhou porque ninguém votou nela, não. A maioria, fulano ganhou o prêmio, não sei o que lá, ele pagou para ter aquele prêmio. São raros mesmo aqueles que não pagaram. Isso, desde que o mundo é mundo, existe isso. Mas todo mundo é uma empresa premiada. É premiada porque pagou para ganhar o prêmio. Não é só pelo esforço dela, não. Enfim. E eu fiz parte de muitas coisas dessa. E a má gestão, a administração, o coração no lugar errado, me levou a perder tudo isso. Graças a Deus. Porque eu estava numa linha de engano, o diabo me confundindo,
eu perdendo as esperanças, desanimado, perdendo tudo, clientes, dinheiro, quase perdi o casamento, porque quando você está muito vulnerável, quebrado financeiramente, quebrado espiritualmente, o diabo, ele sabe como trabalhar também. Então ele vai insistir um pouco mais em você. E eu lembro que voltei aos gatilhos da minha mente, da época da adolescência, e a consumir pornografia de novo. Ao invés de eu buscar a Deus, enquanto eu estava na dor, eu estava sozinho na empresa e buscando satisfação, prazer momentâneo. E aquilo foi me prejudicando. E vai o quê? Como você dá brechas, quando nós damos brechas, o diabo vai lançando um veneno. Qual é o veneno? Você agora, meu filho, está distante de Deus demais. Acho que Deus não vai receber mais sua oração. Começa a vir. Isso aí, está vendo como é que Deus te ama? Se você está nessa situação. Mas diga comigo, graças a Deus, por Jesus Cristo. Irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque sem Ele, sem a misericórdia, sem a intercessão de Jesus, ao lado de Deus, a gente não é nada. Naquele momento bem quebrado, colocando em risco o meu casamento, colocando em risco várias coisas. Eu me lembro, na igreja que eu fazia parte, eles tinham um culto, chamado Clamor do Meio-Dia, e eu fui com alguns irmãos orar naquele culto. Lembro como se fosse hoje, eu derramado lá no chão, no desespero da alma. Senhor, não sei mais o que fazer, não sei para onde ir, já perdi tudo, eu coloco nas tuas mãos. E é por isso que eu estou dizendo graças a Deus por Jesus, porque ali é uma confissão de um réu, e Deus falou, agora sim, eu vou poder ajudar você. As palavras que eu ouvi do Espírito Santo foram, que bom ouvir a sua voz novamente. Vocês têm noção, irmão, de que eu passei dias, meses, sem conseguir orar, verdadeiramente. E eu estou falando de um crente que estava nos cultos, cantando, e etc e tal, tentando mais uma vez, mas por dentro está mal também, e não quero dizer está tudo bem não, isso acontece, porque é um processo, a gente não vai estar todos os dias felizes, a gente não vai estar todo dia bem não, mas a gente precisa saber, que mesmo não estando bem, eu preciso continuar, amém? Se desistir desse certo, não tinha ninguém preso, não tinha pessoas com história para contar, porque desistir não é a direção de Deus. Nós lemos aqui, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? O crente tem um medo de tribulação grande. Tribulação não. Tribulação a gente não quer, a gente não passa. Deus vai nos tomar, calma. Paulo disse, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Ele teve glória nas suas tribulações, nos seus problemas. Porque a tribulação produziu um fruto nele. Primeiro fruto, repita comigo, paciência. Produziu um fruto nele, paciência. As pessoas dizem, Senhor, me dá mais paciência. Deus está dando situação para você ter paciência. A gente não sabe o que diz, né? Senhor, me dá mais paciência. Ele dá, está ali te injetando paciência. Como pode produzir paciência se você não tiver problemas, tribulações? Como se você pode ser testado? E a paciência, ela produziu outro fruto em Paulo. Repita comigo, experiência. Pessoas pacientes vão adquirir experiência, porque com paciência você vai aprender a engolir alguns sapos. Você vai olhar para fulano que está ali e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa pessoa. Senhor, eu oro, eu quero chegar lá naquele trabalho, Pai,
e encontrar aquela pessoa bem, em nome de Jesus. Quebra todo um laço na vida daquela pessoa. Quebra todo o mau humor dela. Senhor, que ela tenha namorado com o marido. Você começa a declarar, minha filha. Mas muitas vezes nós vamos, e ao invés de olhar com compaixão pela pessoa, a gente começa só a falar mal, a falar mal, a falar mal. Isso não produz paciência nem experiência. Você vai tendo experiência, alguém vai chegar para você assim: olha, mulher, tal coisa aconteceu na minha vida, rapaz. Está assim, assim, assim. E você é experiente, já passou por essa prova, você vai dizer: vem cá, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma chave para você. Aí o cara vai dizer: aí, eu vou fazer o quê? Matar a pessoa? Deixar ela de lado? Eu vou dizer: ore por ela. Parece que enfiou uma faca na pessoa. Como assim orar? É orar. O que é impossível para você é possível para Deus. Então ore. Há quanto tempo? Continue orando. Ore. Outra coisa que nós somos muito é precoce. Queremos orar e Deus agir amanhã. Deus, Ele tem o tempo e a forma dele agir. Nós precisamos nos submeter a essa experiência de ser pacientes no Senhor. Outro fruto que produziu da experiência de Paulo foi a esperança. Ele diz que a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, se o Espírito que nos foi dado está em nossos corações, Ele tem derramado o seu amor. E isso não vai causar confusão, porque quando o diabo falar contra mim, contra você, sobre a experiência, sobre promessas, sobre isso, sobre aquilo que não acontece, você diz: o meu Deus é bom. O meu Deus é maravilhoso. O meu Deus tem cuidado de mim. Por quê? Quando falamos isso, irmão, nós não estamos sendo individualistas, nós lembramos da cruz. Lembramos que Deus entregou o seu Filho para nos salvar, para nos redimir do pecado, para nos tirar do lago de enxofre, de sofrimento, de dor. Quando você lembra disso, você diz: graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Eu tenho uma tia. É interessante algumas coisas, isso te traz experiência. Essa tia, eu já tive alguns problemas com ela, por ela ser uma crente muito radical e religiosa. Mas teve ensinos dessa tia que me ajudou, eu guardo até hoje. Ela dizia assim: meu filho, antes de você comer qualquer coisa, ore. Não deixe de orar, não deixe de agradecer a Deus. Deus pode estar te livrando do envenenamento, você não sabe, de uma coisa ruim que tem ali. Eu disse: está certo. Então até hoje, irmão, se eu for chupar um picolé, eu dou graças a Deus. E eu como daquele negócio, sem medo, sem, sabe, aí vai me fazer mal. Deus, obrigado, Jesus. Tem água da torneira na casa dos outros, você vai tomar água não sei aonde, jogando bola. Menino antigamente sobrevivia, né? Alguém aqui já sobreviveu? Eu já comi de tudo na rua. Comia goiaba verde, madura, azeitona preta. Tem um negócio lá em Recife que a gente chama de coração de negro. Vocês aqui chamam de castanhola. A cara da irmã. A castanhola não é um fruto assim verde, depois ele vai ficando roxo. Pronto, lá a gente chamava de coração de negro. Não sei se é porque a gente era racista, mas o nome era esse. É ruim que só, você chupa, ele é muito ruim, mesmo ele maduro, mas o segredo não é esse. O segredo é o que estava dentro da castanhola. Se você abre ela, quebra, tem um coquinho bem gostoso dentro. Ninguém sabia. É bom que é arretado. Já viu uma pessoa também? Você quebra ela e lá dentro tem um coquinho bem, parece como se fosse uma castanha do Pará. O sabor, né? Tá vendo? Uma menina que sobreviveu em rua. Sobreviveu na rua. Aquelas florzinhas que tem um melzinho dentro, alguém já chupou? Comi araçá. Alguém que conhece araçá? Araçá, uma goiabinha bem pequenininha, bom demais. Rio de Janeiro não tem essas coisas não, ali só tem pedra, não cria coisa boa. Fruta boa não tem não. Carambola. Comi de tudo na rua, sobrevivia na rua, né? Minha mãe e meu pai trabalhando, jogar bola. Era todo canto, ia tomar água na casa dos outros. Não sabia, às vezes era gostinho. Água não tem sabor. Tome da torneira para você ver se você não sabe o que é. Na hora, cacimba. Cacimba vem uma giazinha, tu tanja, ela pula. Bom demais.
Você vai tendo, e era dentro dessa temática. Tudo que eu vou fazer, eu oro, Senhor, tem misericórdia, abençoa aqui, em nome de Jesus. Às vezes, para a pessoa não ficar constrangida, porque eu estou orando, ela não entende, eu oro aqui, Senhor, na minha mente. Entende? Repreendido aí todo o mal, em nome de Jesus. E aí você vai e se alimenta. Tem coisas que pessoas vão marcar a sua vida e vão deixar informações importantes. Isso foi muito importante para mim, para que eu crescesse aprendendo a dar graças a Deus em tudo. Às vezes eu estou em casa, as lutas assim, aí minha esposa sabe. Um pastor Gilberto, ele sempre recitava esse texto, de 1 Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus, e nos predestinou nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele. Irmãos, às vezes quando eu declaro isso, parece que, sabe, aquilo que estava te prendendo, porque você está declarando a palavra. Crente precisa declarar a palavra. Crente precisa dizer, peraí, eu vou fechar um negócio, deixa eu orar. Se você tiver consciência de orar, eu te dou uma resposta já. Tu vai orar. Senhor, essa situação, essa proposta, isso vem de ti. Irmãos, isso pode salvar a tua vida. Porque o Espírito Santo muitas vezes falou comigo e eu não dei ouvidos nesse período e quebrei, irmãos. Eu perdi mais de 100 mil reais da noite para o dia. E tive que recomeçar com 2 computadores, umas cadeiras velhas e uma bancada. E não foi um bom recomeço não, foi duro. Porque eu coloquei em risco a minha família, coloquei em risco minha vida com Deus, coloquei em risco a reputação que eu tinha criado com Deus, desde a minha adolescência, por causa de dinheiro. E Deus arrancou tudo. O que é que eu estou querendo dizer? A questão não é só a promessa. Tem coisas que nós fazemos enquanto aguardamos a promessa, que essas atitudes podem ser prejudiciais para a nossa vida, para a nossa caminhada. Uma delas, estacionar. Estacionar é o ato de quem já cansou de esperar em Deus. E ele nem está murmurando, mas está inerte às coisas que estão acontecendo. Está totalmente parado, como um carro ou um avião que ficou estacionado, desligado. Mas Deus, Ele deseja que eu e você estejamos com as chaves ligadas. Mas se tiver, aí agora você entra na dimensão espiritual. Se eu tiver com a chave ligada, não vai acabar o combustível? Do céu não acaba combustível. Acaba combustível da terra, mas do céu não se acaba combustível. O que é que Deus quer falar conosco? Tem pessoas que estão estacionadas, elas aterrizaram, elas pararam, colocaram no estacionamento e desligaram. Deixa a vida levar aí. Ela nem murmura, ela parece até crente, confiante em Deus. Você fala, como é que está, irmão? Está indo. 2 palavras que você deve orar mais por essa pessoa e tentar extrair dela. Está indo e caminhando como Deus quer. Estamos indo. Como é que está? Estamos caminhando. Com a graça e a misericórdia de Deus. E como é que está, irmão? Estou como Deus quer, né? Rapaz, se tu estivesse como Deus quer, você estava voando, irmão. Era você que estaria me perguntando como é que eu estou. Não, é porque na verdade ela colocou na cabeça, Deus está me punindo, então eu estou como Deus quer. Nem vou, nem volto, estou aqui. Isso é uma punição de Deus. É por conta dos meus pecados, é por conta dos meus erros, eu estou colhendo e etc, etc, etc. Mas ela não fala. Por isso que eu digo que parece ser crente, ela não murmura, mas dentro dela tem uma amarra, está segurando aquela pessoa. Ela não liberou perdão à pessoa que machucou, ela não liberou perdão por passar por isso, por aquilo, estacionou a vida dela. Ela mesma disse, tá bom, não quero mais lutar, não quero mais insistir. É igual como pessoas que tiveram decepções em relacionamentos, não quero mais.
Tudo bem, é uma escolha. Você pode fazer isso. Você pode. Você só não pode ser alguém amargo. Você só não pode ser alguém que culpe relacionamentos e não seja uma bênção para dizer a outros sobre isso. Porque alguém te machucou, alguém te feriu e não deu certo o teu relacionamento. É como pessoas que investiram sua vida na vida de alguém ou na própria vida e não alcançou o objetivo. Está estudando há não sei quantos anos para passar num concurso, para isso, para aquilo, e nem se perguntou, Deus me quer ali? Porque é um absurdo para muita gente você ser guiado totalmente por Deus, né? As pessoas não querem ser guiadas totalmente por Deus. Eu vou perguntar para Deus se Ele quer, quem quer o concurso sou eu, não é Deus. Estão entendendo? Para muita gente é um absurdo eu perguntar para Deus. Não é, querido. Quando você compreende a palavra, quando você está estabelecido, crescendo nela, você vai entender uma coisa: você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado com preço de sangue inocente de Jesus. E agora, a tua escolha, aquele que te governa é o Senhor. Aquele que você se submete a Ele, porque Ele é teu Senhor. Mas sabe uma coisa interessante, diferente do diabo? É que o diabo não dá escolha. Ele oferece a bonança. No tempo certo, Ele tira. Jesus, Ele disse, está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Portanto, aquele que creu em Jesus está salvo, aquele que não creu está condenado. Ele nos dá uma dinâmica. Eu te salvei, te curei, limpei tuas feridas, e eu quero você comigo eternamente, eu quero te dar vida eterna. O diabo diz assim, vem comigo, eu vou te dar tudo que eu tenho. Mas tudo que o diabo tem não é só os reinos deste mundo. O diabo também tem um lago de enxofre, é o destino dele. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos. Jesus, Ele é o dono de todas as coisas, mas Ele não é desta era presente, porque esta era presente está contaminada pelo pecado. Quando Ele volta com sua glória, você vê que Ele traz algo que não é daqui, para restaurar tudo que está aqui. Presta bem atenção nessa revelação. Em Apocalipse 21, João fala que viu o quê? Novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra se passaram, o mar já não existe. Vi a nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como noiva, totalmente preparada. Quando Jesus implantar em Jerusalém, a nova Jerusalém, todas as coisas serão reconstruídas a partir de uma visão celestial, não mais de uma visão terrena, não mais da visão dos homens, não mais do conceito dos homens que construíram cidades desde a época de Enoque, desde Nimrod. Eles vêm construindo as cidades com derramamento de sangue, destruição, subjugando. Estão entendendo? Talvez seja muita informação. Tem irmãos que eu sei que não entendeu, mas depois eu vou explicar melhor para vocês. Mas Jesus irá restaurar todas essas coisas mediante algo que vem do céu para nós. Não é a partir de nós. E o diabo, ele te oferece os reinos desse mundo, que foi que ele ofereceu a Jesus. Levou Jesus no alto do monte, enquanto estava tentando Jesus, Mateus 5. Ele oferece coisas a Jesus, sim ou não? É o que a epígrafe chama de a tentação de Jesus no deserto. Jesus estava em oração, buscando a face de Deus, e em jejum, recebe tentação através de Satanás, dizendo, se tu és, e ele sempre coloca em xeque o quê? A nossa identidade. O diabo sempre vai apelar para a identidade. É igual gente que faz uma besteira e apela para o racismo, e apela para o gênero, já viram isso? A pessoa está toda errada. Tem uma menina esses dias, um cara no Uber, fingiu que estava sendo agredido,
Aí quando ele gravou o vídeo, dizendo, ele já apelou porque eu sou um homem negro, trans, e a gente sempre joga abaixo, igual Satanás. Ele disse, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu o quê? Realmente, rapaz, estou aqui um dia de fome, né? Não, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele continua tentando Jesus, até que ele leva para um alto de um monte. Diz, olha, está vindo todos os reinos do mundo. Todos esses reinos me foi dado. Eu tenho autoridade. E eu te dou. Se prostrado, me adorares. E Jesus responde, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. O diabo é um perdedor, mas ele vai insistir. Se ele insistir com o Filho de Deus, que sabia todas as coisas, imagine comigo, com você. Que vemos como um espelho, sonhamos, temos ideia, sentimos a graça como um abraço na nossa vida, mas a gente ainda não viu, literalmente. Então nós estamos debaixo da esperança. Mesmo diante das tribulações, estamos debaixo de esperança, crendo, confiando. Então, se Jesus foi tentado, nós também seremos. Mas qual a resposta que damos diante da tentação? E é por isso que precisamos de fortalecer a nossa vida espiritual, orar constantemente, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando você estiver sem força, irmão, ore a si mesmo. Não precisa ser oração bonita, não. É oração de confissão. Deus, eu estou mal, viu? Chega aqui, eu não estou bem. Abre a Bíblia, começa a declarar os salmos, começa a cantar sem ter vontade. Começa a cantar. Então, o tempo ele é nosso grande adversário. Pessoas estacionaram, pararam totalmente. O diabo vai oferecer tudo porque ele quer te dar tudo que ele tem, até a perdição eterna. Só que Jesus, ele não te promete nada desta era vindoura, mas ele ainda te dá ele não te promete nada desta era presente que nós estamos passando aqui. O que era presente, esta era desde Adão até o dia da volta de Jesus, ok? Era presente, Jesus encontrou a igreja, salvou, voltou aos céus para ser nosso intercessor. Quando ele vier em glória, ele vai restaurar todas as coisas. Aí nós estamos, que chamamos de era por vir, que é o que vem com o reino de Deus, ok? Amém? Então, neste momento, quando ele voltar, ele nos entregará tudo e de graça todas as coisas. Ele vai nos entregar aos perseverantes. Como diz em Apocalipse também, Apocalipse 3, guarda o que tens, para que ninguém tome, roube a tua coroa. Guarda o que você tem do Senhor. Guarda o que você tem ganho do Senhor. Então, algumas pessoas estão estacionadas. O combustível para o suporte da vida vem de Deus, não de fatores humanos. Enquanto espera, se edifique em Deus. Saia do estacionamento. Ligue a chave. Aqueça os motores. E tem uma questão também, irmãos, que é muito importante no Evangelho. Não pise no acelerador forte. Se você não tem estrutura para grandes velocidades. Eu vi um vídeo esses dias. Tem hora que líderes poderiam ser mais inteligentes. Líderes, quando eu falo assim, pastores, apóstolos, etc., pessoas que conhecem muita coisa, deveriam ser um pouquinho mais inteligentes. Mas eu vi um pastor, principalmente de jovens, muito conhecido, criticando uma música que ela é bíblica, aquela música nova do Drops, que é Ele. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, todos os meus dias. Aí o pastor disse, vamos falar para os nossos filhos, para eles pararem de cantar essa música, porque eles não estão perdendo tudo, eles não estão gastando a vida. Os meninos estão tudo bem aí. Às vezes o radicalismo, ele pode impedir de pessoas entrar no reino de Deus, sabia disso? Os judeus faziam isso, eles eram tão radicais, mediante a sua doutrina,
que Jesus falou que eles estavam impedindo de pessoas chegarem até a graça de Deus. O Evangelho não é algo sobre exclusividade, o Evangelho é algo sobre o poder de Deus, que transforma o pecador em arrependido. Então eu estou gastando a minha vida, eu posso não estar gastando como avivalistas ou missionários que a gente conheceu no auge da sua carreira. Tem muito missionário que você leu. Reinhard Bonk, que ganhou mais de 30 milhões de almas para Jesus. Você viu o último livro do cara antes dele morrer, que foi dado de graça no mundo inteiro. Mas ninguém sabe como ele começou, irmãos. Às vezes o cara, para começar, para engatar a marcha, para chegar, passou por tanto processo, tanto arroxo, tanto problema que ele tinha que lançar para fora. E estou falando sobre mim também, para poder chegar. Eu fui um consagrado pastor com 24 anos. E você pensa, aí ele chegou no auge, cheguei em nada. Ali estava começando uma nova história. Quando eu cheguei na Nova Aliança, minha primeira missão na igreja foi fazer o enterro de alguém que eu não sabia quem era, nunca tinha visto. O pastor Gilberto na época estava viajando em Recife. Ele disse, meu filho, pastor fulano não pode, cicrano viajou, só tem tu vai? Eu disse, vou. Outra coisa que você vai ver, característica do seu pastor, matou no peito é rede, meu filho. Aqui eu não fui chamado para ficar com... E eu me admiro vocês, líderes dessa casa que estão aqui, que estão acompanhando. Gente, vamos orar. Aí fica todo mundo esperando quem vai orar. Não, gente, vamos orar. Eu digo, vamos orar. Alguém aqui pega o microfone para orar, fica todo mundo. Olha, vocês não são novos, começaram ontem não. Vamos orar, gente. Essa geração de hoje está muito Nutella. Vamos pegar e vai-se embora. Não é nem por questão de querer aparecer. Não, eu nunca tive problema mesmo com isso. É para orar, vamos orar. É para evangelizar, vamos evangelizar. É para se levantar, levanta, senta. Eu nunca tive essas frescuras todas, desculpa a expressão, que o pessoal coloca. Ah, porque eu não sei o quê, eu não estou, não. Eu passei a vida inteira me preparando, estudando para esse momento. E eu fui, meu filho, fazer o que todo obreiro tem que fazer. Antigamente, ele ia atrás de uma cartilha. Hoje tem aqui, ó. Como fazer o enterro, o que é que eu tenho que dizer na cerimônia. Pronto. Tinha nem chat GPT na época, nem nada. Fui lá, ó. Como é que... Eu não passar vergonha, para eu não falar besteira, o que é que eu digo? Oxe, foi filé. Primeiro que foi no Morada da Paz. Não parece, eu já tinha ido para cada enterro. Enterro mesmo, daquela vela fedorenta, flor fedorenta que só pôde. Lá no cemitério de Santa Mara, em Recife. Meu filho, uns 15, 20 enterros ao mesmo tempo. Primeiro que eu fui num lugar, um povo rico, né, e tal, o pessoal assim chique, todo mundo tranquilo, não tinha ninguém desesperado na beira do caixão, gritando. E eu sabia nem quem era o morto. Então eu tinha que falar a palavra genérica, não podia dizer que também que ele era bom, que eu não sabia, nem que ele era ruim. Então, irmão, eu vi uma vez de um enterro e nunca mais me esqueci, sempre uso essa frase. A morte une mais do que a vida. Pronto, dali eu comecei. Tinha gente que pegou avião para vir no céu, para o enterro do Caba. Aí eu comecei ali, ministrei, eu e Rafael, a gente até cantou. Música para enterro. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Cantemos, damos glória a Deus. Pronto, o restante agora é com o padre, sei lá, o caba lá quer levar. Ia descer o caixão. Sempre lembrar, aqui está só a matéria desta pessoa. O corpo dela agora a Deus pertence. Eu sei nem onde é que ele estava. Sabia se estava salvo? Não sabia. Agora a Deus pertence. Mas, irmã, eu estou dizendo, eu não tive problema nenhum, não. São experiências importantes na nossa caminhada. A gente tem que estar pronto para tudo. E não foi o primeiro, já fiz outros. É assim mesmo. Não posso estar estacionado, não, desligado. Se o meu motor tivesse desligado, dizer, não, pastor, oxe, eu vou nada. Eu fui ungido, irmão. Como é que é ungido? Ah, pastor, ao serviço do reino. O serviço do reino é tudo. O
mesmo paletó que a gente usa para o enterro, de noite vai estar fazendo um casamento. É assim mesmo. Foi ungido para isso. É igual alguém que faz um juramento, um médico, ele foi jurado a atender, sendo bandido, sendo alguém inocente, sendo quem for, ele tem que atender. Ele não pode matar aquela pessoa, deixar ela morrer. É um juramento. Então os pastores, líderes, quando estão sendo ungidos, eles estão fazendo também um juramento diante de Deus. Então eu não posso desligar a chave, eu não posso estacionar. Outra atitude que nós fazemos quando estamos esperando as promessas, pode ser a murmuração, queridos. É ato de quem perdeu totalmente a esperança nas promessas. O primeiro eu falei que não é que ele perdeu a esperança. Ele cansou de esperar. O que está estacionado é alguém que cansou de esperar. Então ele já não tem mais muita esperança. Se Deus quiser fazer, né? É igual, aí ele canta só aquela música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E sempre tem uma música para alguma coisa, né? Então ele já cansou. Se Ele fizer, Deus. Se não fizer, eu já entreguei e pronto. Murmurar, ato de quem perdeu total esperança nas promessas, se torna agora um quase inimigo de Deus, pois ele não compreende a forma como Deus trabalha, e isso gera em seu coração rancor por ver outras pessoas avançando e ele não. Fechar a boca para a murmuração não deve também ser só um ato de demagogia. Eu vou fechar para a murmuração. Ele não murmura com a boca aberta, mas ele murmura com as atitudes. Deve ser um ato de arrependimento, o fechar a boca para a murmuração. É mudar o fruto dos lábios. Ele tem que mudar o que fala nos seus lábios. Tem gente que é murmurador demais. Tem pessoas que você vai visitar a casa dela, principalmente as que não têm Cristo, mas é terrível quando você vê alguém que tem Cristo. E aí é onde você sabe porque a vida não prospera. É reclamando de um, de outro, não sei o que, não sei o que lá. E esse homem, e essa mulher, esses meninos. Só assim. Abre a boca para só maldizer. Você não vê dizendo, pastor, me ajude em oração, aí fulano, meu filho, meu esposo. Ou o esposo dizendo, a minha esposa precisa de oração, está difícil aqui. Não, a gente vê muita gente habilidosa na arte da murmuração. E aí ela quer que tudo dê certo, e não dá. Porque quando você murmura, você está se tornando inimigo de Deus. Você está em total incredulidade, você está querendo dizer como Deus deve fazer, como Deus deve operar, como seria melhor se Deus fizesse assim ou assado. A murmuração é um veneno forte. Eu já vi pessoas, estava falando isso com o irmão Neito, a gente conversando, eu conheci até pastores, que o cara não tirou um rancor do seu coração por uma questão, e a vida inteira dele, o restante não prosperou, era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas tinha rancor. Era longânimo para perdoar, difícil, guardava rancor das pessoas. Da pessoa deixava o ministério, o cara ficava, não dizia assim, irmão, abençoei, foi na paz, Deus abençoe onde for. Não, queria ver o cabo lá se dando mal. Está vendo? Eu não avisei, eu não disse. É sério. É sério isso. Nós precisamos ter a mente aberta para as formas como Deus se movimenta, como Deus faz. Uma coisa que eu tomei para a minha vida, as ovelhas não são minhas, elas são de Jesus. Eu sou só o pastor das ovelhas. Eu não sou dono delas. Meu papel é cuidar, meu papel é zelar, é interceder por vocês. Mas vocês não são minhas, vocês são ovelhas de Jesus. Se você quiser ser cuidada por outro pastor, te abençoo. Se você entende que eu não tenho as ferramentas, a unção, qualquer coisa do tipo, ou se você cansou da minha cara, não sei, tudo bem. Minha função aqui é te impulsionar e te fazer decolar naquilo que Deus tem para você. Este vai ser meu papel. Eu sempre vou fazer isso. Não
vou ficar aqui fazendo coisa para te alegrar, por causa do teu dízimo, ou de uma coisa do tipo, não. Eu quero te ver crescer, quero te ver prosperar. E muitas vezes eu vou te apertar. Muitas vezes eu vou deixar você se encontrar com o fundo do seu poço. Para que você possa olhar e dizer assim, porque quando está no fundo do poço, você só tem duas saídas. Ou tu olha para cima para ver a luz no fim do túnel, ou tu vai ficar olhando para a escuridão para baixo. Porque tem gente que às vezes se torna tanto dona de si, protagonista da sua vida, que ela não quer escutar. E todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui já recebeu conselho meu. Uma coisa que seu pastor não faz é tocar trombeta, tá? O que é tocar trombeta? Olha, fui eu que fiz, viu? Quem deu? Fui eu. Vou estar assim porque fui eu. Porque foi eu que liberei a unção. Não, irmão, você não vai me ver fazendo isso. Não vai, nem espere, nem se admire. Quando você chegar em outros lugares, você vai ver os caras tocando trombeta. Não vou tocar trombeta. Se você der uma ideia maravilhosa, que bênção, vou me engajar. Não espere também que eu fique tocando trombeta. Ah, fui irmão fulano, rapaz, deu uma ideia maravilhosa aqui, que também não vou tocar trombeta. Eu não toco nem para mim, vou tocar para você. Isso é caminhar à semelhança de Jesus, irmãos. Jesus disse, aprendei de mim o quê? Falem alto. Porque eu sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11. A partir do versículo 28, quando ele diz, vocês estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, venham receber alívio de mim. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. É isso que aprendemos com Jesus. Jesus não tinha, sabe, aquela... Eu sou o tal, eu sou o cara. Ele curava e dizia, não diga a ninguém, fique quietinho. Aí você pode dizer, mas por que Jesus fazia isso? Se ele veio para implantar o reino de Deus. Não, ele veio anunciar o reino de Deus. Ele veio anunciar o reino. Ele veio salvar a humanidade. E também não é a igreja que implanta o reino. A igreja é cooperadora ainda do anúncio do reino. Quando ele voltar em glória, aí o reino de Deus vai ser implantado. Ele não está chamando ninguém para implantar o reino. Vamos implantar o reino de Deus. Não, nós vamos cooperar até que ele venha. Depois que ele vier, a igreja vai trabalhar com ele na implantação do reino. Não é antes disso. Tem crente que quer ganhar as 7 esferas da sociedade, não sei o quê. Não, nós vamos influenciar áreas da sociedade, são importantes, mas elas não podem ser um fim em si mesmo, porque a sociedade, ela precisa sucumbir ao pior do pecado, para que a sociedade clama. Está lá em Romanos 8. Nós, os apóstolos, que temos as primícias do Espírito, e toda a criação está gemendo em dores de parto, pedindo o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paizinho, volta. Por isso que quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz que nós devemos declarar, venha o teu reino, seja feita aqui na terra a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Precisamos entender essas dinâmicas, para não nos perdermos teologicamente algumas coisas, porque está lá o crente trabalhando, eu quero implantar o reino. Não, o reino de Deus chega, através da unção do Pai sobre minha vida, toca pessoas, muda realidades, mas ainda não é a implantação do reino. O reino de Deus, quando vier, ele vai vir com força total. Ele não vai vir para ficar figurando em alguns locais. Ele vai vir para libertar todos, desde a Coreia do Norte, que pessoas têm como Deus o ditador, até pessoas que estão adorando a outros deuses, que ainda não conheceram Jesus, no meio de alguma selva, de algum lugar esquisito por aí no mundo. Mas você veja que coisa interessante, Jesus falou em Mateus, está escrito em Mateus 24, que este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Muitos de nós não nos atualizamos sobre como está a esfera missionária no mundo, e é importante a gente fazer isso. Neste ano de 2025 nós vamos enfatizar mais sobre isso, falar, trazer um momento missionário sobre essa questão, e vamos orar pelas nações perseguidas. Mas tem gente que tem algumas civilizações
que o evangelho não pode entrar. E uma forma como uns missionários usaram foi a tecnologia. Tem aquele celularzinho, lanterninha, o fraquinho que não tem nada. Eles conseguiram colocar o app da Bíblia naquele celular. Um celular altamente irrastreável, não tem como entrar. E começaram a dar esses celulares em nações que são perseguidas. E as pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus. Ali naquele celularzinho ruim, que não tem touch, tem nada, só passando. E estão lendo a Bíblia. Eu conheço algumas ações missionárias que o cara tira, por exemplo, crianças do tráfico de infantil ou de mulheres. Eles têm que passar meses se infiltrando. Eles fumam, bebem, tem que ter o corpo parecido com os caras fedorentos, daquele jeito, para poder entrar no bordel e conseguir tirar aquela menina, salvar aquela vida. Por isso que essas pessoas precisam de oração, porque, meu irmão, olhe como eles estão colocando a vida em risco para salvar uma vida. Vocês já assistiram o Sound of Freedom? O Som da Liberdade, aquele filme que saiu? Não tem esse negócio. É porque minha filha Nara, ela é bem emotiva e é exageradinha. Ela deve estar assistindo. Ela, pastor, eu assisti, meu Deus, pastor. Eu saí chorando tanto, soluçando do cinema. Eu disse, vixe, deve ser pesado. Eu fui assistir. É porque assim, como eu estudo um pouco da mente humana, eu assisto algumas coisas bem pesadas sobre pedofilia, a forma como fazem. Então, para mim, o filme é light, bem lightzinho. O pessoal chora porque acho que muita gente não tem ideia da realidade. Mas o filme é muito bom. Som da Liberdade. Assistam esse filme. Vai mexer com você. Até principalmente para cuidarmos das nossas crianças. Né? Ter ofertas sobre várias coisas. Tem formas como eles fazem para infiltrar. E tem pessoas no mundo que estão se importando. O policial, que foi o cara ele é a pessoa principal do filme, ele era policial da inteligência americana, né? Ele trabalhava num alto grau de inteligência prendendo pedófilos. O cara tinha prendido mais de 200 pedófilos. E a pessoa deixou uma pulga atrás da orelha dele. Um outro policial que trabalhava com ele disse, cara, isso aqui não é para mim. Pelo que ele viu, né? Quando ele abriu, o cara tinha... Gente, imagina uma biblioteca só de dossiê de crianças que estavam sendo abusadas, né? Aí começa com a fotinha dela bonitinha, depois vem as coisas macabras. É de revirar o estômago. Eu já tenho o estômago preparado, porque eu já venho vendo isso desde a minha adolescência. Porque é uma coisa muito séria, as pessoas não sabem. A pedofilia, ela pode começar com uma pornografia que você começou a ver quando era criança. Quando eu consumia pedofilia, chegou um momento... Quando eu comecei a consumir pornografia, chegou um momento da minha vida que filmes explícitos não fazia mais... Eu nem ficava excitado. Olhar um filme explícito, porque eu sabia que aquilo era um fingimento, não era nada natural. Aí isso, em meados aí de 2007, começou a ter muita coisa sobre sexo caseiro. São filmagens de pessoas como hoje tem, vários, a maioria... As pessoas não querem ver mais a mulher do filme pornográfico, porque é uma mentira. Não tem prazer, porque ela está mentindo ali naquela atuação. Entendeu? Então, eu não sentia mais satisfação naquilo. Não me dava nem excitação. Aí eu fui para os contos eróticos. A leitura do conto erótico. E aí, meu irmão, é um buraco. Você começa a entrar. Quando você vê, tem pessoas que estão já no incesto, pedofilia. Porque tudo começa com picos de dopamina que vai fazendo falta num determinado momento. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tem tudo, porque o diabo vai entrar na tua vida para arrancar tudo de bom que Deus tem colocado. Você não pode fechar seus ouvidos, você não pode tampar seus olhos para a realidade. O diabo é nosso inimigo. Ele não vai te dar uma oferta de alguém aparentemente melhor que sua esposa, porque ele quer ver tu bem. Ele vai oferecer uma mulher aparentemente melhor, porque ele quer destruir teu coração. Ele quer te destruir, te levar para o inferno. E às vezes nós não prestamos atenção e começamos a murmurar, a falar besteira. E porque não vem, porque não chega. Não chegou, irmão, porque eu e você não nos posicionamos. Cumprimento da promessa é posicionamento. E posicionamento não é sobre o que nós merecemos. É sobre a bondade de Deus para as nossas vidas.
Então, quando nós vemos assim essas questões bem pesadas que acontecem no mundo, é importante ter cuidado com as nossas crianças, cuidado com você mesmo. Você está ali no seu trabalho, vem alguém e começa a flertar com você, ser bom com você, aí nesse dia você brigou com seu marido, você brigou com sua esposa, e o diabo vai dizer, é hoje que eu mando alguém. Você é jovem, está se guardando em santidade, o diabo vai mandar todos os dias. A palavra diz que nós somos levados ao matadouro todos os dias, não é de vez em quando, são todos os dias. E nós precisamos de quê? Firmeza na palavra de Deus, amém? Firmeza em Deus, é essa esperança que brota. Outra coisa que acontece, enquanto nós esperamos Deus, a promessa se cumprir, podemos perder as promessas de vista. Pessoas que perdem a promessa de vista são aquelas que pensam que não são merecedoras, se acostumam com as migalhas e não perseveram para grandes conquistas, porque não querem arriscar. Presta bem atenção. Quem perde a promessa de vista, a promessa de Deus, está demorando. Você começa a se acomodar, estacionou ou está murmurando. Ou pode ser alguém que perdeu de vista, está esperando. Mas essa pessoa perdeu. Não tem mais ânimo, não tem mais esperança de acontecer. Por quê? As coisas à tua frente. Você olha e diz, meu Deus, não tem como Deus operar nessa vida. Olha o que nós declaramos. Essa pessoa não tem como Deus fazer alguma coisa mais nessa. Isso aí não quer. Irmão, não é sobre o que queremos. Não é sobre o que a gente quer. É sobre o que Deus quer. Então continue insistindo. Deus, eu te apresento meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, a minha família. Você prometeu, Senhor. Deus quer saber se importa isso para você. Se importa para nós, nós nos ajoelhamos. Nós colocamos diante dele. Nós intercedemos, nós insistimos. É isso que nós devemos fazer. E não tem essa questão de eu não sou merecedor. Não, não é sobre ser merecedor. Se nós fôssemos merecedores, a gente não tinha sido salvo por Jesus. Porque nós não éramos merecedores. Mas eu já falei isso para vocês. A coisa mais ridícula que o diabo usa e dá certo em muita gente é ele falar que Deus não te ama. Porque quando nós também estamos cegos pelo pecado, pelas atitudes carnais, a gente esquece do longânimo amor de Deus, que se aproxima até de alguém acorrentado, como aquele homem em Gadara, que estava preso por demônios, sem esperança, num cemitério. O gadareno é uma resposta assim, incrível. Se Deus, ele ama ou não aqueles que ele, na cruz, redimiu. Lembra? Porque o gadareno foi livre antes da cruz. Ele foi livre, liberto antes da cruz. Se antes de Jesus consumar, o ato de amor e salvação, ele já se importava com alguém que estava preso num cemitério, cheio de demônios. Quando Jesus atravessa, ele disse, vamos para onde? Vamos para Gadara. Tem uma coisa para fazer lá. Jesus só fez isso e foi embora. O testemunho do gadareno conquistou toda a cidade. Porque Jesus se importou com alguém que estava preso. Irmão, se ele libertou alguém num cemitério cheio de demônio, preso, ele vai libertar a gente em qualquer lugar. Às vezes o que eu e você tem é muito fichinha para Deus. Só que nós colocamos a nossa montanha tão alta que não conseguimos olhar nem mais ver o céu. Então nós precisamos de mudança de mentalidade, que vem através de uma mudança de posicionamento. Se você está murmurando, fecha a boca para murmuração, compreende essa palavra e diz, eu devo declarar mudanças. E diga, Senhor, eu estava murmurando até hoje, eu pensava que não, eu pensava que só estava te dando um motivo de oração, né, que não é fofoca, é motivo de oração. Não, é fofoca, a gente está falando mal para Jesus, de alguém que Jesus já sabe. Você poderia dizer, Jesus,
Olha, me dá trabalho, mas eu sei que o Senhor ama. Tem misericórdia, vai, entra no coração, tira as amizades que não prestam. Tudo isso, irmão, essa intercessão é importante. Meus pais iam de madrugada. Meu pai não sabia nem o que eu fazia. Para o meu pai, muitas vezes eu era uma bênção. Mas uma bênção no sentido literal. Ele achava que eu era uma bênção mesmo. E eu fazia umas coisinhas assim, escondido, terrível. Usando droga e outras coisas mais que eu fiz. Mas toda noite, pelo menos toda semana, meu pai estava lá, com a mão na minha cabeça. Aí eu acordava e fingia que estava dormindo, ele lá, Senhor, em nome de Jesus, guarda todos os caminhos, livra do mal, livra dos demônios, com todos os filhos, irmãos. Enquanto eu estava com práticas iníquas, minha mãe estava orando, e essas orações chegavam no céu, e Deus mandava os anjos, e eu fui livrado de muita coisa. Livrado de ser preso, livrado de ser morto, porque a graça e a misericórdia de Deus me acompanharam. Vamos romper esse ciclo, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos romper esse ciclo de miséria, de dor, de sofrimento. Como? Se submetendo à graça de Deus. Abrindo o coração e dizendo, Senhor, eu quero viver as promessas que você tem para mim. As promessas podem estar demorando, mas lembra, a promessa só demora a chegar o cumprimento por conta de um fator. Aprenda isso nessa noite. Repita comigo, o que me impede de viver totalmente as promessas de Deus é a obediência. Às vezes você e eu podemos dizer, não, eu estou obedecendo, eu estou indo para os cultos, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas só eu e você sabemos o que precisamos nos posicionar. O que muitas vezes nós não queremos ter o compromisso para a mudança. Às vezes o que Deus quer de mim e de você é um alinhamento de vida de oração, de adoração ao Senhor, de ter uma vida entregue a Ele. Quando eu entrei em depressão, passei anos doente, foi quando eu deixei de orar, quando eu perdi de vista as promessas, sabe? Estava tão cansado, tanta coisa, eu recebi aquele negócio. Imagina você estar no 220, você é uma pessoa que hoje está fazendo tudo, curando, orando por enfermo, libertando cativo, e viajava, pregava o evangelho, fazia um bocado de coisa para Deus, irmão. De repente, nos ares aconteceu um negócio, parece que Deus chegou lá e disse, visse meu servo, que faz algumas coisinhas lá, olha, está firme, viu? Me lembro como se fosse hoje, que eu senti a atmosfera mudar espiritualmente, e minha mente passou de uma mente sã para uma mente depressiva. Eu fiquei olhando aquele olhar vazio e olhando no horizonte. Estava dirigindo, voltando de um culto. Depois disso, minha vida começou. Entrei num processo, irmão, terrível. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, falta de fé, várias coisas acontecendo na minha vida. E tome sofrimento em cima de sofrimento. E vinha eu pregava mais fora do que hoje, né? Viajava aqui só pregando. E os convites chegando para pregar. Olha, pastor, venha pregar aqui no Rio Grande do Sul, não sei o quê, vamos dar passagem. Imagine você ir assim. Mas eu falava para mim mesmo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E se Ele for Ele que vai me usar, não sou eu. Eu vivi literalmente. Nesse período, uma coisa foi muito importante na minha vida. Eu não tenho orgulho nenhum. Eu perdi orgulho. Eu fui tão amassado de estar com ansiedade antes de pregar, ir no banheiro fazer cocô 3 vezes, urinar, tomar não sei quantos litros d'água. Quando o pastor dizia assim, venha pregar, pegava no microfone, algo se apoderava de mim. Cheguei uma vez a pregar 3 horas,
e ainda passar 1 hora orando pelo povo, profetizando. Eu já não aguentava mais. Dei o microfone para o pastor Júlio, esteve aqui esse ano, lá de Garanhuns. Disse: tome que eu não aguento mais não. Saí dali, fui para o hospital. Mas glorificando a Deus, porque até pouco tempo eu não conseguia pregar meia hora por causa da ansiedade. Aí pessoas pensam: pastor, isso não é espiritual, isso não é isso, é aquilo. Rapaz, sei não, mas se Deus diz que eu tenho que passar, eu vou fazer o quê? Vamos embora. E era vivendo dia após dia, mais 24 horas. E mal. As medicações não ajudavam. Até que um dia, irmãos, eu queria morrer. Estava na cozinha de casa e Deus falou, e eu reclamei. Aí foi o dia que eu fiz como Jó: Senhor, amaldiçoa o dia que eu nasci. Danada isso está acontecendo. Eu era um homem de fé, orava com pessoas, curava, e agora eu não sei, meu Deus, que é isso da minha vida? Me leve. Eu estava tão depressivo que eu vi alguém morto. Eu disse: podia ser eu, era mais rápido. Eu tinha coragem de me matar. Por que eu estou dizendo isso? É para que eu e você possamos entender. Não existe gente melhor, maior. Todos nós estamos na mão de Deus. Se Ele diz assim: eu vou provar meu filho, mostrar através dele o meu poder, na minha filha, mostrar o meu poder, Ele vai fazer. Não adianta lutar contra Deus. Nesse dia Deus falou comigo: por que você está reclamando? Você se lembra que você teve há um pouco tempo na rua, entregando sopa, conversando com o povo? Nem eles estão reclamando como você. Não tem onde dormir. Está te faltando alguma coisa? Não. Está faltando comida? Não. Está faltando dinheiro? Não. Milagrosamente, a gente tem pago as contas. Sabe o que ele falou para mim? Mas uma coisa está faltando sua. Você largou o lugar da oração por conta da tribulação, por conta das situações. Era como se Deus dissesse: você me largou, porque você cansou de ser provado. E o que é que Deus quer falar conosco nessa noite, queridos? Eu e você precisamos perseverar esse lugar de oração. Gente, isso foi conquistado no alto preço de sangue de Jesus. Ter livre acesso de entrar na presença de Deus e orar. É magnífico, irmãos. Quando você compreender isso, que as pessoas na primeira aliança, elas não sentiam nenhum arrepio da graça. Era um relacionamento com Deus ainda não como hoje. Porque a presença dele estava onde? Na arca da aliança, que para chegar perto dela era uma vez por ano, e não era eu, era o sumo sacerdote que se apresentava para poder levar as minhas orações. E hoje eu e você temos livre acesso à presença. Podemos hoje entrar nessa presença e dizer: Senhor, estou aqui, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu socorro, eu preciso do Seu amor. Não me faz olhar as circunstâncias, não me faz olhar as dificuldades. Eu quero ver o Senhor. E depois de você ver o Senhor, você vai ter uma vida leve, mesmo no meio das tribulações, das dificuldades. Ele está gerando em mim e você experiência, perseverança. Pare de murmurar, pare de abrir sua boca para maldizer. Pare de se entregar, porque está esperando muito. Não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Nós precisamos de Ti, Jesus. Se você deseja orar por isso, se você deseja se apresentar ao Senhor e dizer: Jesus, eu quero mudança, eu quero dar um passo de fé hoje, vem aqui na frente orar comigo. Eu vou estar de joelho orando. Se você quiser, venha também. Vamos juntos orar e abrir nosso coração para Ele. Vamos juntos nos entregar à presença.
Confesse o que você sabe que precisa dizer a Ele. E o que te impede de alcançar as promessas. Que Ele tire a dureza do seu coração em uma área que te prende ainda. Seja perdão, seja posicionamento de oração, seja o posicionamento de viver uma fé inabalável. Confesse a Ele. Senhor, que todas as amarras hoje sejam quebradas. Todas as amarras que nos impedem de estar vivendo as Tuas promessas ou diante da Tua presença, Senhor. Que essas amarras sejam agora arrancadas da nossa vida, do nosso ser, Senhor. Nos apresentamos a Ti, nos humilhamos diante daquele que é poderoso para fazer tudo. Confiamos em Tuas promessas, ó Deus. Confiamos em Tuas promessas, Senhor. Confiamos, ó Deus, em Tuas promessas. Não ficaremos para trás, ó Deus, porque sabemos que Tu estás conosco. Tu és a nossa torre forte, Senhor. Ó Deus, obrigado por esse quebrantamento em Tua presença. E que essa palavra não venha ser arrancada de nós, mas venha produzir frutos em nosso coração. Todos aqueles que receberam esta palavra, Senhor, venham ser confrontados pelo Teu Espírito para viver novidade de vida no Senhor.